Com você agora, Luiz. Bom, então, olá a todos e todas. Eu não vejo vocês, só vejo minha tela. Deixa eu tirar isso da frente. Tá, vocês não veem a barra de ferramentas, né? Que está na minha tela. Para vocês não aparece, correto? Isso ela está Não, não aparece. Correto, Só, não aparece. Tá bom. Só apresentação. Então, vamos lá. Olá a todos e todas. Muito legal estar aqui. Muito boa essa iniciativa do CEL de reunir algumas pessoas, várias, pelo que eu estou vendo, mais do que eu esperava. A programação montada pelo Bodiani foi bem interessante e eu tentei trazer essa ideia, essa série de ideias dele, que é de mostrar de que maneira como o CEL contribuiu para estabelecer carreiras de pesquisa e mesmo profissionais, acadêmicas, de uma série de pessoas que estavam envolvidas no período inicial do CEL, né, anos 70, anos 80, e eu fiz parte desse grupo. Eu sou, hoje, desde 1990, sou professor da Poli, na área de engenharia de Minas, e o CEL teve um papel muito importante na minha formação, por conta de vários motivos, né? Um deles foi a primeira exposição que eu tive a um ambiente multidisciplinar. O objetivo do CEL não era pesquisa, né? Nunca foi, mas muita gente começou a fazer pesquisa a partir de seu envolvimento, né, nas atividades do CEL. Eu vou falar então um pouco disso, falar um pouco diretamente, inicialmente, do meu envolvimento com o CEL, e as minhas transparências agora sim mudaram. E vou tratar em seguida do tema, né, principal proposto pelo Bodiani, que é cavernas e mineração. Nós temos que passar por conta disso por exigências legais, né? Elas tiveram um papel, continuam tendo, muito importante para regular, estabelecer regras para que atividades de mineração possam ser realizadas ao mesmo tempo e cavernas possam ser protegidas, e quais os limites, não, dessa convivência. Isso passa pela aplicação de boas práticas de gestão ambiental na mineração, planejamento e gestão ambiental. Vou falar um pouquinho delas e aí na conclusão voltar para o tema de cavernas. Bom, eu comecei no CEL, entrei no CEL em 76, né? Entrei na Poli como aluno em 1976. Eu vi uns anúncios nos pontos de ônibus dizendo que se você tem algum interesse um pouco diferente, você não está muito interessado em ficar assistindo televisão, gosta de aventuras, ar livre, explorar cavernas, passe pelo CEL, na sala 408 do edifício da antiga reitoria, que hoje em dia é reitoria de novo, todas as quartas-feiras, e venha se juntar a nós. Bom, passei lá para averiguar. Durante um horário de almoço, tinha uma espécie de plantão que o pessoal da época tinha organizado, esses mesmos que colocaram os anúncios, não? E estava lá, conheci o Guilherme Henrique Pinto Coelho, que me falou do que faziam, como funcionava, atividades de espeleologia, de escalada, caminhadas, mergulho, e reuniões todas as quartas-feiras à noite, e eu seria muito bem-vindo. Passei a olhar, né, a frequentar, a ver como é que funcionava, o que eu poderia fazer. Comecei, então, a conhecer pessoas, fiz minhas primeiras excursões ainda em 76, e, finalmente, em 77, eu tinha uma curiosidade muito grande por cavernas, tinha estado apenas como visitante turístico em poucas ocasiões, e havia uma excursão programada para o Betari, ainda no período de férias, e eu me inscrevi. Tinha umas tarjetas com folhas na parede em que cada um anunciava as excursões pretendidas e as pessoas iam colocando seus nomes. E então eu me inscrevi nessa para a minha primeira experiência espeleológica com o CEL. Isso foi então em fevereiro de 1977. Fui de ônibus, velho ônibus da aviação Transpen até Apiaí. Em seguida, outro ônibus até Iporanga, a viagem do dia inteiro. Era a época que a gente tinha que comprar passagem na véspera, depois até o dia seguinte mesmo
tomar ônibus. Bom, a conexão, como a gente diria hoje em dia, não funcionou muito bem, quer dizer, o ônibus para Iporanga saiu no horário, mais ou menos, mas furou o pneu, mais ou menos metade do percurso, um pouco mais, ali na altura do Mirantes, mais ou menos. E aí o motorista foi verificar e constatou que o step também estava furado. Então, seria um pouco lenta a chegada, não? Bom, acabei indo a pé, cheguei no rancho por volta das 8 da noite, então, felizmente, o pessoal estava por lá. Eu não tinha a menor ideia do tipo de paisagem que eu encontraria. Eu imaginava, inclusive, um terreno, algum lugar no interior, não? Então, algum terreno plano, talvez umas áreas com pastagem, uns capins, uma coisa meio amarelada. Mas fiquei muito bem surpreendido pela paisagem do Vale do Rio Betari. Essa é uma vista do Mirante, né? Conheci as instalações, evidentemente conheci logo no início o Vandir de Andrade, e nessa ocasião, então, fizemos várias visitas às principais cavernas, ou algumas das principais cavernas do Betari, na Margem de Baixo de Cima, bom, e diversas outras. Então, foi aí que começou o meu envolvimento com o Centro Excursionista Universitário na área de espeleologia, que acabou sendo, então, a minha preferida. Ocasionalmente, eu ia fazer alguma escalada em Itatiaia, caminhadas, etc., mas eu concentrei boa parte das minhas atividades na espeleologia. O Wilmo está nessa foto, ele está aí de macacão azul, à esquerda o Paulo Futino, e na extrema-direita o Ricardo Armelin. Diversas, não? Então, excursões foram feitas para lá em 77, 8, 9, e questões ligadas à mineração comecei a entender um pouco mais e me interessar, uma vez que eu cursava engenharia de Minas, né? E algumas questões, então, começaram a pipocar, a aparecer, questões como o próprio PETAR, né? O parque era alguma coisa que tinha sido decretada, tinha sido estabelecida por uma publicação no Diário Oficial em 1957, né? Muito longe no passado, e não tinha nenhum tipo de infraestrutura, muito menos de fiscalização, e curiosamente, para aquele momento daquela época, não tinha atividades de mineração dentro dele mesmo ou nas bordas, né? Então, algumas ocasiões tive a oportunidade de ir para a região de Caboclos, e lá funcionavam 2 ou 3 pedreiras dentro do parque, mas perfeitamente legais, de acordo com a regulamentação e a legislação que estava valendo, né, naquela época. E também, evidentemente, todos conheciam a mina de Furnas, já que ela ficava no caminho, né, à esquerda, lá no fundo do vale. Nessa época, havia ainda uma pequena produção. Essa mina de Furnas é uma mina de chumbo que teve origem, nem sei quando, mas talvez nos anos 1930. Era, para os moldes, né, atuais, é uma operação muito pequena, quase artesanal. O porte, não, para as atividades para aquela época, era uma pequena mina em produção, mas uma mina que tinha uma produção considerável. Havia outras em funcionamento na região do Paraná, né, no Vale do Ribeira também, mas do outro lado do rio, já no Paraná. E havia também a possibilidade, né, a intenção, o interesse de que houvesse uma expansão dessas atividades de mineração de chumbo. Havia, naquela época, uma intensa atividade de pesquisa mineral, mapeamento geológico, liderado pela CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, hoje Serviço Geológico do Brasil, com o intuito, né, isso nunca poderia ser garantido, mas com a intenção de ampliar a produção de chumbo. O Vandir, inclusive, trabalhou em várias dessas campanhas de levantamento geológico, mapeamento, coleta de amostras, etc., e havia, então, também, portanto, essa relação, por um lado, de certa convivência, mas também de um certo conflito entre a atividade de mineração e a conservação de cavernas. Mas o que mais nos chamava a atenção naquela época não era tanto diretamente a mineração, mas o estado do parque, em termos de administração, né, em termos de falta de, na verdade. Então,
várias pessoas, eu estava entre eles, nos organizamos para tentar pressionar o governo estadual para que o parque viesse a ser implantado. Nesse processo, eu tive interesse em conhecer um pouco da história da mineração daquela região. Além da mina de chumbo propriamente dita, havia outras minas mais antigas e menores também na região do Lajeado, conhecida aí de quem frequenta o parque, quem vai para o Petari, também fora do parque e propositalmente fora do parque. Já logo mais eu vou explicar por quê. Essas fotos são não ali da mina de Furnas, mas em Apiaí, né? Houve, né? Bem antes da gente frequentar a região, uma mina de ouro, uma mina subterrânea de ouro, teve sua importância em algum momento do início do século XX. A região, então, tinha um interesse, né? Uma importância em termos de mineração, que era do âmbito do estado de São Paulo, era de destaque, né? Havia também bem conhecida a mina de calcário para a fabricação de cimento em Apiaí, né? Já desde, acredito, os anos 1970 também, né? Bom, já vou voltar para a questão do Petari, mas eu pulei uma, né? Um pouquinho. Tinha mais uma coisa que eu precisava falar aqui. Faltou, acho que eu tenho uma versão um pouquinho antiga, mas enfim, vou ficar nesta imagem para falar aquela que não entra na imagem, deveria entrar. Uma pessoa que teve um papel muito importante na criação do parque, chamava-se José Epitácio Passos Guimarães, bem conhecido dos espeleólogos da época, e essa seria uma figura que eu iria mostrar, pela publicação de um... Bem, traz meu fone para mim, por favor. Ele trabalhava no Instituto... Poxa, achei que você estava para lá. No Instituto Geológico e Geográfico, Geológico, melhor dizendo, conhecido como IGG, órgão do governo do estado, Fica desconectando. Muito antigo também, antiga Comissão Geográfica e Geológica, e ele tinha diversas funções ligadas à própria região, não, do Vale do Ribeira, e ele foi um grande promotor da conservação das cavernas, aí no final da década de 1950, mas ele era também, trabalhava no ramo de mineração e desenhou, literalmente, não, os limites do parque, de maneira que as áreas conhecidas, mais propícias à mineração, ficassem fora dos limites do parque, pensando na possibilidade de convivência entre essas duas atividades, que fosse possível conservar as cavernas e fosse possível também desenvolver atividade de mineração. Então, ele é conhecido dos espeleólogos pela publicação do boletim número 47 do Instituto Geográfico e Geológico. É um documento que contém duas partes principais, uma escrita por ele mesmo e outra pelo também muito conhecido dos espeleólogos paulistas na época, Michel Lebré, recentemente falecido, não na França, onde ele voltou depois de um certo número de anos de trabalho no Brasil. Esse José Epitácio Passos Guimarães foi formado, né, na primeira turma de engenheiros de Minas e metalurgistas da Poli, em 1943. Foram 4 alunos formados nessa época, ele era um deles, e continuou, né, trabalhou até se aposentar, e mesmo depois de se aposentar, nesse ramo, e tem para nós aqui um destaque importante por ter sido a mente, não, por trás da criação do Petari, um grande impulsionador para que essa ideia se concretizasse. Bom, passaram então também a acontecer outras coisas, nós passamos a ampliar o nosso interesse por prospecção, mapeamento, exploração de cavernas e mesmo estudo de cavernas em outras partes do Brasil. O CEL já tinha começado a fazer excursões anuais para Goiás, para a região de São Domingos,
onde, então, já vocês devem saber, né, tem cavernas muito importantes descobertas nessa época, que estavam sendo progressivamente mapeadas, e por essa atividade, provavelmente, nós fomos chamados pelo predecessor do IBAMA, né, uma entidade do governo federal, que se chamava Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, que era responsável pelos parques. Hoje em dia chamamos de unidades de conservação, continuam existindo os parques. Parque Nacional de Ubajara é um parque antigo, e foi criado principalmente para a proteção de uma caverna, um parque pequeno, uns 500 e poucos hectares, em uma região de um relevo bastante interessante, né, em que os maciços calcários estão na borda de uma grande escarpa arenítica, também no contato, tem um grande desnível topográfico, e as cavernas ficam lá embaixo. Não sei se funciona hoje, mas foi construído, na época que nós estivemos lá, foi construído um teleférico, né? Então, um grande investimento para visitação turística desse parque. A caverna era ponto importante de visitação, e tinha um monte de pichações. O IBDF, então, que seria o ICMBio hoje em dia, tinha, então, a intenção de melhorar muito aquela condição de visitação, ao mesmo tempo que pudesse assegurar a proteção das cavernas. Então, fomos um grupo de 6. Aí é trabalho de campo, vocês podem ver aí quem conhece o Ivo Karman, à esquerda é o Roberto Falzoni, quem está em pé aí é o diretor do parque na época. Então, fizemos uma exploração, prospecção, exploração, mapeamento de cavernas já com essa finalidade. Então, estava começando, não, a ter algum tipo de atividade que ia além, não, da mera recreação, ligada a cavernas. E hoje em dia isso tem uma dimensão muito maior, como a maioria de vocês já sabe. Um destaque, né, interessante, tem então aí o título de um artigo publicado pela Léo e o colaborador, descrevendo um crânio de um urso fóssil encontrado em uma caverna, que foi chamada Gruta do Urso Fóssil, quando a gente estava fazendo o mapeamento, pelo Coriolano. Coriolano Marins e Dias Neto foi também professor do Instituto de Geociências e era um dos 6 membros dessa equipe. Nós fomos no final do ano, não, em dezembro, época de férias, até o Ubajara usando uma Kombi. E mais incrível é que voltamos também. Bom, então isso para dizer que tem uma ampliação aí de perspectivas. E voltando ao PETAR, esse interesse em conservação de cavernas resultou numa movimentação de um grupo grande de pessoas do CEL, da Sociedade Brasileira de Espeleologia, de outros grupos espeleológicos então existentes. Tentamos dar a maior visibilidade possível, né? Tínhamos que então ter acesso aos meios de comunicação, jornais, TV. Nessa foto, alguns podem não acreditar, mas esse rapaz de camiseta azul está filmando a jornalista, e uma coisa enorme, não? Uma espécie de caixa no ombro direito dele era a filmadora. Então, precisava de todo um conjunto, né, toda uma infraestrutura pesada, literalmente, que permitisse essa divulgação. Filmagem, então, de cenas dentro de cavernas, então, mais difícil, mas diversas, né, foram conseguidas, principalmente no PETAR, mas em outras áreas também, começaram a dar maior então, divulgação para a espeleologia e para a necessidade de conservação de cavernas. Escrevemos alguns documentos procurando justificar essa importância e essa necessidade. O interesse de algumas pessoas, né, já tinham interesses em estudar com mais afinco, com mais detalhe, cavernas sob diversos pontos de vista, geológico, biológico, paleontológico, exemplo aí do urso fóssil, arqueológico, e vários, então, dos membros do grupo dessa época, alguns dos quais estão aqui, né, conversando desse curso durante esta semana, passaram a
também se dedicar a algumas atividades de pesquisa, seja primeiro de uma maneira um pouco independente, procurando orientação de professores da universidade que fossem mais próximos, não, às áreas de nosso interesse. Nesse caso, não fizemos um grande estudo usando uma série de fontes, nesse caso também Ivo, Karman e eu, sobre onde estariam cavernas no Brasil, quais seriam as áreas propícias para a ocorrência de cavernas no Brasil. O professor Aziz Absaber, da Geografia, também já falecido há não muito tempo, nos deu muitas sugestões, muitas dicas e ajudou bastante a montar esse trabalho. A Sociedade Brasileira de Espeleologia, SBE, tinha um boletim, e tem até hoje, chamado Espeleotema. Começou com relatos de exploração, relatos de atividades de grupos de espeleologia, e depois, nessa época, tomou um caráter de publicação de artigos de base científica, coerentes aí com o que se fazia na época, né? Um pouco diferente hoje em dia, mas, enfim, esse interesse não de algumas pessoas, não apenas do CEL, de alguns outros grupos também, de usar, então, o Espeleotema como um veículo de divulgação de suas pesquisas. É o caso, então, desse trabalho relativo a onde nós poderíamos encontrar cavernas no Brasil. Deixa eu ver o seguinte, eu vou ter que parar um pouquinho, porque eu estou projetando uma apresentação de ontem, e hoje eu fiz umas correções, não, umas adições. E essas adições não estão aqui. Eu preciso de alguns minutos para conferir o que houve, porque eu estou com o arquivo velho, então eu vou carregar o arquivo novo aqui no computador, tudo bem? Se enquanto isso alguém quiser falar alguma coisa, acho que a gente pode aproveitar essa quebra não prevista. Tudo bem, Luiz, manda bala aí. E, bom, gente, eu poderia até falar aqui sobre as aventuras, né, dessa época. O espeleólogo da época, de vez em quando, ele cansava de caverna, por incrível que pareça. E aí surgiu um esporte que acho que está em atividade até hoje, né? Que é descer o rio de boia. Então, a turma arrumava umas boias de câmaras de caminhão, de trator, enchia bem, amarrava, fazia uma salsicha e, a título de barco, subia em cima da boia e a gente descia da esplanada da Santana até o rancho, pelo Rio Betari. E o Rio Betari tem umas corredeiras assim, nível 5, né? E são 5 quilômetros de percurso. Às vezes a gente chegava totalmente enregelado lá embaixo. Mas era assim, era um jeito de a gente diversificar um pouco a atividade, né? Porque a atividade na caverna ela é cansativa, né? Estressa, né? Um ambiente que é hostil, não é um ambiente amigável ao ser humano, né? Então, era um jeito que a gente achava para, né, para diversificar um pouco, se divertir um pouco. E além do truco, né, das cachaças, vinhos e longas conversas lá no rancho, tal, que isso era um negócio muito bacana. Pronto. E o novo CD Eu tenho uma pergunta. Sim, sim. Luiz, você citou algumas extrações que tiveram no passado, né, no Petar ali. Hoje, contra ali, ele virou uma ilha em volta, porque eu não conheço o Petar. Isso em volta, ele ficou uma ilha, em volta continuam as extrações ou são coisas pontuais? Não, a área ainda é
bastante bem preservada. O Petar faz parte de um mosaico de unidades de conservação na Serra do Mar. Ele faz divisa, né, com outras unidades de conservação. Houve algumas qual o termo, né, melhor, algumas disputas com relação a uso do território em termos de proteção ou de ampliação da atividade de mineração. Então, por exemplo, numa área vizinha, fora do Petar, existiu, formalmente, eu não sei como é que anda, mas uma área de concessão de lavra, então, título otorgado pelo governo federal, né, de acordo com a legislação, para a extração de calcário, em uma área onde tem uma caverna muito grande, importante, conhecida, explorada pelo céu. Eu não participei antes até da minha entrada, conhecida como Gruta dos Paiva. E isso ficou muito tempo, né, décadas mesmo, num pêndulo, né? Vai virar mina, vai ser uma área protegida. Um pouco ali perto também, mesmo pedaço, né, outro imóvel, vamos chamar assim. Hoje é o Parque Estadual de Intervales. Foi, durante um período longo, uma fazenda de um banco estatal. Bom, o Ilmo trabalhou no Banespa, né? Chamava-se Banco do Estado de São Paulo, foi privatizado depois. E aquela fazenda tinha sido recebida como pagamento, tinha sido oferecida como garantia por alguma empresa que tomou algum empréstimo e não pagou. E então o banco passou a cuidar, né, a tomar conta, o proprietário daquela fazenda, com muitas cavernas e também direitos minerários sobre ela, né? Então, houve também todo um processo longo, muita negociação, para efetivamente transformar Intervales em uma unidade de conservação como é hoje, que é o Parque Estadual de Intervales. Então, é uma região relativamente bem preservada. No sábado, né, me parece que é o Clayton que vem falar, e ele conhece muitíssimo bem todas essas histórias, esteve diretamente envolvido em várias delas. Então, não é uma ilha, não, rodeada por algum deserto, não tem cana-de-açúcar em volta, não tem soja, pelo menos me parece que não, né? Eu não tenho ido muito por lá, não, mas é uma área relativamente bem conservada no nosso contexto. Legal, ótimo. Bom, Obrigado. então, desculpem pela interrupção. Eu acho que agora vou avançar, estou com a apresentação atualizada, tem algumas imagens a mais do que aquela que eu estava mostrando. Então, a gente tinha acabado de ver então, esse interesse, não, de algumas pessoas. Com certeza a Léo vai falar amanhã da parte dela, mas tinha várias outras pessoas também envolvidas. E vou pular um pouco, né, vou adiantar um pouco o tempo e começar a falar um pouco mais, né, da relação da legislação que veio proteger as cavernas e como ela possibilita também ou interfere, ou regula, né, melhor dizendo, seria o melhor termo, as atividades de mineração que poderiam ou podem vir causar algum tipo de dano ou impacto às cavernas. Então, nós temos algumas datas importantes que estão destacadas aqui. 1981, né, quem trabalha ou milita em temas relacionados à proteção ambiental conhece bem essas datas e esses diplomas legais, né? 1981, muito importante, uma lei chamada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, foi a primeira lei estruturante de gestão ambiental no Brasil, estabeleceu bases que são usadas até hoje, ferramentas de gestão que são usadas até hoje, e uma delas é conhecido como estudo de impacto ambiental. Então, esse estudo de impacto ambiental é um estudo técnico que tem que ser feito antes de que determinado projeto venha, eventualmente, a ser autorizado. Pode ser uma mina, pode ser uma rodovia, um porto, qualquer projeto que possa causar o que a gente chama de impacto ambiental significativo. Bom, então, esse estudo de impacto ambiental começou a ser realizado, esses estudos começaram a ser realizados a partir de 1986 no Brasil. Porque, em 86, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma entidade que existe até hoje também, regulamentou
como deveriam ser feitos, em que condição, para que tipo de projeto deveriam ser feitos estudos de impacto ambiental. Então, por exemplo, para abertura de novas minas em regiões calcárias, é preciso quase sempre ser feito um estudo de impacto ambiental. Então, isso mudou o panorama em termos de proteção possível para cavernas. Até então, a única forma prática de se proteger cavernas era mediante a decretação de algum tipo de espaço protegido em torno dela, como é o caso do Petar. E, além disso, não basta criar o parque formalmente, um decreto, eventualmente por uma lei, é preciso implantá-lo no terreno, administrá-lo, toda uma série de tarefas que não são simples. Mas o primeiro passo é essa proteção formal, essa proteção legal. É um meio, um caminho que continua funcionando até hoje. Até a pergunta agora, eu mencionei justamente isso, não a área da Gruta dos Paiva e a área de Intervales. Mas é só uma parte do território brasileiro que é protegida dessa forma, com unidades de conservação, e calcários, principalmente. Depois, no final, vou falar um pouco sobre minério de ferro também, e grutas de minério de ferro. Calcários ocorrem numa extensão muito maior do território do que aqueles protegidos por unidades de conservação. Então, essa legislação teve uma função muito importante e continua tendo hoje. Eu vou falar um pouquinho e trazer alguns exemplos, principalmente dos momentos iniciais, né? Bom, aqui a resolução dessa foto escaneada não está nada boa, mas eu posso garantir para vocês que é o Bogiani saindo de uma fenda, de um pequeno abismo. Então, isso lá pelos idos de 1989, segundo semestre, julho, não sei exatamente quando estava no início, então, a obrigatoriedade de se fazer estudos de impacto ambiental por conta da, então, nova legislação. Nesse caso, tinha uma empresa interessada em abrir uma nova fábrica de cimento. Para fabricar cimento é preciso calcário. Eles tinham uma jazida de calcário bem delimitada, totalmente avaliada em termos de quantidade de calcário, qualidade para a fabricação de cimento. E tiveram, isso é um processo longo, demora anos, e veio a nova lei, eles tiveram que se adequar à nova lei, e fizeram um estudo de impacto ambiental, contrataram uma empresa grande de engenharia da época, que fez esse estudo de impacto ambiental, mas espeleologia era um tema para poucos, né? Então, eles ainda tiveram a clareza de consultar um documento impresso que era um cadastro de cavernas produzido pela SBE e publicado na forma de um livro. Hoje, claro, os cadastros têm que ter outra base, mas o cadastro era alimentado pelos grupos espeleológicos que faziam seus mapeamentos, davam nome para a gruta recebia uma sigla por parte da SBS, SP001, SP, etc., MG28 e por aí vai. Então, olharam isso, não encontraram nada nessa área dessa pretendida para a futura fábrica de cimento, e então o projeto foi adiante. Mas havia um grupo ambientalista atento na região que sabia que lá tinha cavernas e sabia que as cavernas agora, nesse momento, já estavam sob uma proteção legal muito mais forte do que estavam antes. Então, teve todo o movimento, artigos na imprensa local, envolvimento judicial, talvez vocês saibam, mas ao longo dos anos, isso já ocorria na época, o Ministério Público se firmou como um agente importante na proteção ambiental, e houve, então, o envolvimento do promotor de justiça local, que conseguiu obrigar com que o processo de obtenção dessa licença ambiental fosse suspenso, até que se esclarecesse se havia ou não cavernas na área pretendida do projeto, ou nas imediações, e se houvesse, se elas poderiam ser afetadas caso a mina viesse a ser desenvolvida lá. O caso era novidade para as empresas do ramo, e por conta disso eu acabei sendo chamado. Eu tinha acabado de concluir meu doutorado, não sobre cavernas, mas sobre estudos de impacto ambiental, e sabendo que eu era espeleólogo,
eu acabei tendo que me envolver nesse caso. Sabendo que era no Mato Grosso do Sul, rapidamente a primeira pessoa que me veio à cabeça foi o Bogiani. Ele topou participar, acho que na época ele era mestrando, doutorando, não sei. Mas ele já tinha uma relação com o Mato Grosso do Sul. E então fomos lá fazer prospecção de cavernas na área da futura mina, fazer mapeamento e etc. Hoje, bom, não sei exatamente em que ano, mas o projeto foi implantado, né? A mina pode ser vista ali na direita, né? Aquelas figuras geométricas em L, um L invertido, ali a mina de calcário, a fábrica aí nessa parte central, mas isso então é uma ilustração das primeiras. Hoje essa é uma prática bem estabelecida, certo? Mas essa foi certamente no Brasil, uma das primeiras os primeiros levantamentos de maneira mais sistemática, como parte de procedimentos, agora então formalmente exigidos, de planejamento de novos projetos de mineração, a fins de proteger recursos ambientais importantes, dentre eles cavernas. Outros projetos estavam em discussão ou em preparação naquela época, em outras regiões do Brasil, aí já numa perspectiva mais planejada, né? Lá foi uma ação emergencial. De repente descobriram que tinha um grande problema, foram atrás de quem poderia ajudar a resolver. Eu lembro que o assunto chegou ao diretor-geral da empresa. Esses assuntos, em geral, né, hoje em dia também são resolvidos pelo pessoal especializado da área ambiental, relações governamentais, etc. Mas nesse caso era tão diferente, tão importante para eles, porque podia bloquear um projeto que previa um investimento de vários milhões, que nós fomos conversar com quase que o presidente, um cara abaixo do presidente, para tratar o assunto. Bom, outros casos, ainda nessa época, né, um pouco depois, já mais estruturado. Então, já dentro de um plano para fazer um estudo de impacto ambiental, estudos sobre ocorrência de cavernas, outros recursos ambientais ou culturais de relevância, como nesse caso aqui, um paredão inteiro com pinturas rupestres aí no sudoeste de Minas, em uma área que estava programada para mineração, porque quando aquilo foi delimitado não se sabia não, da existência. Então, suscitando vários estudos que hoje em dia já estão bem estabelecidos. Nessa mesma época, isso propiciou, é uma coisa que depois se consolidou, a ampliação do conhecimento sobre as cavernas, sua distribuição e suas características. Então, depois eu vou mostrar um gráfico depois, com o aumento, né, do número de cavernas cadastradas no Brasil, conhecidas no Brasil, estudadas no Brasil. Isso teve um grande impulso por conta da legislação de proteção ambiental. Nesse caso aqui dessas fotos, surpreendentemente, a região ali de Lagoa Santa, Vespasiano, karst de Lagoa Santa, né, muito conhecido, seria o karst clássico brasileiro, estudada desde a época de Lund, muitas cavernas mapeadas, muitas escavadas, inclusive, por questões de estudos arqueológicos ou paleontológicos. Então, uma região muito conhecida e, de repente, temos um estudo lá, uma possível mina, e descobrimos uma grande caverna com rio, né, uma coisa relativamente rara lá também, a maior parte das cavernas são secas, passagens estreitas, grandes galerias, e então passou a fazer parte aí um levantamento, mapeamento de cavernas como essa. Nesse caso aí, o Ezio Rubioli, que aparece na foto, sentado no para-choque do Fusca, era um cara muito ativo no grupo Bambuí da época, muito ativo depois em exploração, principalmente em muitas partes do Brasil, e foi uma das pessoas que me ajudou nesse estudo desde então, essa época, isso nos anos 91. O Beethoven também, né, o Luiz Beethoven Piló também participou. É interessante como a gente podia conseguir, naquela ocasião, parecer limpo logo depois de sair de uma caverna bem ilameada. Bom,
assuntos um pouco mais complexos começaram a se colocar também, mesmo, né, tipo de trabalho. De repente, uma dolina próxima a uma mina de calcário, num terreno que não é calcário, né? O que colapsou aí é um solo de alteração, principalmente de um xisto, uma rocha semelhante. Mas tem uma mina ali perto, uma mina que vai escavando e atinge o nível da água, né, o lençol freático, e tem que bombear. Então, parece uma dolina dessa, né, uma dolina de colapso, de abatimento, no meio do terreno, nesse caso, no meio de uma plantação de eucalipto, né, sem grandes consequências econômicas ou sociais, mas podia ter uma casa, podia ter uma escola. Então, passou, né, a se tornar mais, as questões colocadas passaram a ser mais complexas. Aí uma mina que já existia, já estava funcionando, e seria ela responsável, né, a escavação e o rebaixamento do nível da água responsável pela ocorrência dessa dolina, ou seria um fenômeno natural. Bom, então, isso mudou muito, não, a situação, e a espeleologia passou a também, claro que continuava naquela época, assim como continua hoje, né? Espeleologia do ponto de vista esportivo, exploratório, desafios maiores, mergulho em sifão e etc. Mas um lado mais de aplicação, com base científica, começou a se consolidar por conta das exigências da legislação, mudando, então, o contexto em que as cavernas podiam simplesmente ser destruídas se estivessem em uma poligonal, como a gente diz, de mineração, de lavra, devidamente concedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, que hoje mudou de nome, e que autoriza, não, a extração de minérios em todo o território nacional. Cavernas grandes, pequenas, de interesse histórico, como, por exemplo, um importante sítio arqueológico em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde foram feitas, o próprio Lund fez escavações, arqueólogos mais recentes também fizeram escavações e descobertas importantes, até lugares de pequeno porte, mas que podiam ter componentes de destaque que mereceriam, talvez, proteção, no mínimo, um estudo. Eu vi no começo da apresentação, o Bruno Selmer está por aí, ele certamente vai se lembrar de uma estalactites coloridas, não, azuladas, esverdeadas, numa gruta que foi apropriadamente denominada de Fenda Azul, ali na região de Caboclos. E, bom, havia então já um histórico de cavernas desaparecidas por conta de atividades, principalmente de mineração. Bom, daí, especificamente, então, cavernas, como elas vão ser enquadradas nessa legislação que já existia? Então, o IBAMA, que passou a substituir órgãos pré-existentes, né, aquela turma que nos chamou para fazer o estudo do Parque de Ubajara, estava, nesse momento, no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e, internamente, eles baixaram uma portaria que dava orientações sobre como o IBAMA atuaria no caso de projetos que pudessem afetar cavernas. Isso com base nessas leis que eu mencionei e também na, então, nova Constituição de 1988, que declarou explicitamente que cavernas pertencem ao governo federal, né? Cavernas são bens da União. Bom, e nesse período surgiu uma janela de oportunidade, vislumbrada por algumas pessoas que então estavam no IBAMA, de, aproveitando alguma daquelas saídas do Fernando Collor de Mello e a vice-presidência assumida pelo Itamar Franco, passar um decreto de proteção de cavernas. Eu me lembro que houve algumas reuniões aqui mesmo em São Paulo, com a vinda, né, de uma das pessoas do governo, do IBAMA, que estava procurando organizar esse possível decreto, e nós ajudamos a escrever partes, ou demos sugestões, pelo menos,
sobre como poderia se dar essa eventual proteção de cavernas. Esse decreto não vale mais, ele foi substituído por outro em 2008, mas durante muito tempo estruturou, né, deu uma base legal mais sólida e específica para que cavernas fossem, chamar assim, levadas a sério em decisões do que a gente chama licenciamento ambiental. Não se aplica só à mineração, evidentemente, mas a outros tipos de empreendimentos. Bom, chegando agora mais próximo na atualidade, essa é uma mina de calcário do norte de Belo Horizonte, nas proximidades do aeroporto. Então, há várias nessa região, e elas, a princípio, né, todas para a implantação de uma nova mina, ou se eu tiver a expansão de uma nova mina, né, então, por exemplo, essa aí, que eu nem sei qual vai se expandir do lado de ter esse morro aqui no centro à esquerda, coberto de vegetação, vou ter que ver, alguém vai ter que ir lá ver se tem caverna, ou se tem, não só cavernas, mas um sistema kárstico, circulação de água vadosa ou outro tipo de circulação. Além, naturalmente, claro, os estudos de impacto ambiental abrangem um conjunto, não, de assuntos, dentre os quais cavernas pode ser um. Bom, então, hoje em dia nós temos aí um conjunto de leis, regulamentação, né, melhor dizendo, um novo decreto, que é de 2008, que mudou o decreto anterior, e um conjunto de orientações, instruções normativas, né, esses vários documentos infralegais, do Ministério do Meio Ambiente, do ICMBio, e hoje em dia, basicamente, né, simplificando, as cavernas que podem ser, continua sendo necessário fazer um estudo prévio, eu tenho que fazer levantamento, mapeamento, mais do que isso, tem que fazer estudos geológicos, biológicos, outros que puderem ser pertinentes, puderem ser aplicáveis, e é possível uma autorização legal para que alguém destrua uma caverna. Mas isso segue todo um procedimento. O termo usado na legislação é supressão, né? As cavernas não são destruídas nem detonadas, elas são suprimidas. É o mesmo termo que se usa para desmatamento, né? Desmatamento chama-se supressão de vegetação. Bom, então, tem todo esse enquadramento que eu não vou ficar falando, né? não vou apresentar. Bom, eu tinha falado antes que, por conta de toda essa movimentação, o número de cavernas conhecidas e cadastradas no Brasil subiu enormemente. Também teve, não falei, mas vocês conhecem, a criação do SECAV, que parte da estrutura do ICMBio, aí com uma série de atribuições e pessoal próprio, etc. E aqui, então, com dados do SECAV, no período de 40 anos, o número de cavernas cadastradas pelo SECAV. Então, 1.000 cavernas em 1900, mais ou menos, né? Em 1990, os números aí cheios são para facilitar a leitura, quando aquele decreto foi estabelecido. Então, essas 1.000 cavernas, essencialmente, são resultado do trabalho de mais de uma geração de espeleólogos que, voluntariamente, foram identificando, mapeando, cadastrando cavernas. Esse número subiu de uma maneira constante, embora não muito forte, até, não falei lá antes, mas o Conselho Nacional do Meio Ambiente, em 2004, baixou uma resolução também sobre cavernas, estabelecendo regras e ratificando Professor? a proteção de cavernas. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Sim, sou eu, Vanessa. Prazer. Eu tinha feito uma pergunta no chat e que tem me angustiado bastante e também acho que vai ajudar a nortear. Eu sou bióloga e a minha questão existem, né, nessa questão de turismo, de cavernas, gases tóxicos, né? E como que vocês fazem para lidar, né, com isso? Porque eu imagino que aquele tubo de oxigênio, né? Enfim,
marinho é muito pesado para andar no solo terrestre. Eu fiquei muito curiosa nesse sentido, assim. Se o senhor puder falar um Deixa eu pouco ver sobre se eu isso. entendi bem. Dentro das cavernas, Sim, se tem gases, é isso que podem ser tóxicos? isso, perfeito. E o que vocês Bom, fazem isso nesse é sentido? muito raro. A maioria das cavernas calcárias tem um conjunto de conexões com o ambiente externo, seja os lugares por onde nós entramos, né, galerias de entrada. Muitas cavernas têm o rio, por exemplo, entrando por um lugar e saindo pelo outro. Então, tem quase sempre um fluxo de ar perfeitamente adequado para fazer a renovação do ar interno. Mesmo cavernas com outra conformação, né, o que a gente chama de abismos, que tem um desenvolvimento mais vertical, né, centenas de metros de profundidade, ocasionalmente, também tem uma circulação de ar assegurada por um sistema de fraturas pelos quais a gente não passa, mas o ar passa, né, além da própria circulação dentro das galerias que a gente usa. Em alguns casos, que são raros, há concentrações de CO2 que podem ser prejudiciais. O CO2 não é, para esse ponto de vista, um gás tóxico, mas ele é asfixiante. Então, se tem muito CO2 no ar, tem pouco O2, que é o oxigênio, e isso pode dar efeitos, a pessoa pode ficar sonolenta e eventualmente até desmaiar, mas são raríssimos, eu nunca vi nada parecido. Obrigada, viu? Bom, então foi subindo aí 3.000, né, em 2004, como eu disse, 6.000 quando o decreto foi mudado, né, em 2008, e daí uma subida assombrosa, não, chegando em 2019 a 20.000 e tantas cavernas cadastradas. Claro, dentro disso nós temos Caverna Santana, nós temos todas essas grandes cavernas muito conhecidas e de grande porte, as cavernas do Pelo Açul, como Janelão. Bom, tudo aqueles que têm mais visibilidade, né, embora estejam debaixo da terra, mas também um monte de cavernas pequenas e uma grande quantidade, mais recentemente, de cavernas em formações ferríferas. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho. Bom, a gente sabe, então, como trabalhar bem, né? Isso não quer dizer que todos trabalhem bem e nem que já sabemos tudo e podemos resolver os problemas, muito pelo contrário. Mas há um corpo consolidado de conhecimento que nos orienta sobre como fazer mineração e proteger cavernas. E, então, por conta de uma empresa de mineração de calcário, que é a Votorantim, que procurou a SBE, alguns anos atrás, foi preparado um guia, né, chama Guia de Boas Práticas Ambientais para Mineração em Áreas Cársticas. Falar um pouquinho do conteúdo desse guia, né? Tem 3 partes principais, explica, né, o que é karst, o que são cavernas, como devem ser feitos estudos e levantamentos no karst. Então, naturalmente, se a gente quer proteger cavernas, nós temos que proteger o karst, né, o sistema kárstico, o ambiente externo às cavernas, então tudo isso tem que ser estudado em conjunto. E o que pode ser feito durante as etapas, não, de desenvolvimento de um projeto de mineração, que começam não quando você já tem a mina funcionando, mas antes disso, quando você está estudando um depósito mineral. Bom, então, algumas ilustrações, um pouquinho sobre o conteúdo desse guia, né, porque o karst é importante, motivos de natureza ecológica, mas também histórica, econômica, proteção de recursos hídricos, que é um dos motivadores centrais aí da proteção do karst e dos seus recursos. Esse guia foi feito por um conjunto grande de pessoas reunidas pela SBE, alguns dos quais estão por aqui, né?
a Eleonora e o Clayton foram alguns dos autores também desse guia. Tem esses temas que são tratados na segunda parte, os sistemas kársticos, as cavernas propriamente ditas, a biodiversidade em áreas kársticas, principalmente no ambiente externo. Houve uma divisão para tratar de um assunto bem vasto: a biologia subterrânea, a paleontologia, a arqueologia e pessoas que moram em áreas kársticas. E o guia tem um conjunto de recomendações, né? Como trabalhar bem. São 114 recomendações, nem todas as minas vão precisar aplicar todas, mas tem aí um conteúdo que fala o que deve ser feito, por que determinada ação ou determinada prática deve ser feita e como ela pode ser realizada. Então, está disponível no site da SBE. É só para exemplificar, né? Aqui não tem mina ainda, tem pesquisa geológica. Então, tem uma estrutura que é uma sonda, que então, uma broca impulsionada por um motor, que vai abrindo um buraco, pode ser um diâmetro, são variáveis, mas aqui alguma coisa como uns 10, 12 centímetros, e vai extraindo amostras de rocha que são analisadas mineralogicamente, quimicamente, e outros ensaios podem ser feitos. Então, o que está empilhado aí nessas calhas é calcário. Então, esse pessoal está furando uma área de calcário com a perspectiva de conhecer esse depósito de calcário, delimitar, saber qual a sua profundidade, qual a sua extensão lateral, qual a qualidade do calcário para uma possível abertura de uma mina de calcário para alimentar uma fábrica de cimento. Aqui também, não era lá no Mato Grosso, em outro lugar, isso é em Goiás, e acabou indo até o fim, tem uma fábrica lá funcionando hoje. Bom, além disso, existem outros, né, conjuntos de práticas. Aqui é um trabalho feito por, então, aluna de mestrado, sobre recuperação ambiental em áreas de mineração de calcário. Então, para ilustrar, né, que quando a gente fala em boas práticas na mineração, proteção de cavernas, atuação em áreas kársticas, a gente tem que começar lá quando são feitos os estudos iniciais, como nós acabamos de ver, percorrer todo o período que vai funcionar, vai durar aquela mina, 20 anos, 30 anos, 50 anos, e chegar no final recuperando aquela área degradada para entregar uma área que possa ter um novo uso e que esse novo uso seja sustentável. Então, aqui também um conjunto de boas práticas para a recuperação de áreas degradadas em minas de calcário. Bom, os impactos da mineração sobre cavernas e karst, naturalmente, chama mais atenção a eventual destruição de uma caverna. Mas impactos podem ter diferentes caminhos, ou a mineração também pode causar impactos sobre o ambiente kárstico, sem necessariamente interferir diretamente em uma caverna. Aqui são esquemas, não vou falar muito deles, mas esse é um perfil geológico, aí à esquerda, aquele colorido, de uma mina de zinco, também no sudoeste de Minas Gerais. Isso é publicado, né, extraído de uma fonte publicada, uma mina subterrânea de zinco, e o minério está encaixado em parte em calcário. Então, essas colorações aí da legenda que estão circuladas em vermelho são diferentes tipos de calcário, num mapeamento super detalhado que foi feito nessa mina. E esse calcário tem muita água, ele é muito permeável. Tem água subterrânea que, ao se abrir, se fosse uma caverna, circularia pela caverna, pelo conduto da caverna. Se alguém foi lá e abriu uma galeria de mina, vai circular pela galeria de mina. Então, na galeria dessa mina tem surgências de água, como os autores dessas fotos documentaram aí. Então, essa empresa tem que bombear muita água do fundo da mina para conseguir trabalhar. E nesse processo você está interferindo na circulação de água naquele maciço rochoso, né? Com
consequências como essa, né? Isso veio de uma ação judicial que foi iniciada por conta de danos à superfície, aqui é uma nova dolina de solapamento, mas aqui sim, comprovadamente associada à mineração. Não é calcário, é zinco, mas é em calcário. E várias, né, dessas dolinas começaram a surgir nessa região no entorno da mina. E só para relembrar, outros tipos de empreendimentos podem causar tanto ou mais dano do que a mineração a cavernas. Nesse caso aqui, uma rodovia no oeste da Bahia, em que a aprovação desse projeto, né, o licenciamento ambiental, foi feito sem que tivessem tomado o devido cuidado com os estudos, o estudo de impacto ambiental incompleto, sem que tivesse incluído estudos sobre cavernas. Então, começaram a abrir a rodovia lá em cima e danos começaram a ser observados por espeleólogos em cavernas que conseguiram fazer com que o projeto fosse suspenso naquela época até encontrarem uma solução. Bom, essa figura é muito complicada, né? Tem muita coisa, eu só vou... não vamos ver toda ela, não, só ela está aqui para eu falar do próximo assunto. Isso é uma forma de representação gráfica da quantidade de minério que se produz no mundo. Isso são dados do ano 2019. Então, aqui pela esquerda, eu não tenho como usar o mouse agora, eu também não vou... está aqui, mas não é muito visível. Na quantidade de minério, não, que é extraída por ano, 8 bilhões de toneladas de carvão, basicamente, 4 bilhões de toneladas de materiais de construção, 1,5 de minerais industriais, tem fertilizantes, tem um monte de coisa, e 3 bilhões de toneladas ano de metais, todos os metais. Então, o principal minério produzido no mundo, não tem aqui brita e areia para construção civil, né? Costuma estar numa outra conta, mas isso fora, o principal minério produzido no mundo é carvão, mas com um volume imensamente maior que a produção de calcário. E muito maior do que a produção de metais. Agora, dentro da produção de metais, que está aqui, 3 bilhões de toneladas ano, abrindo a figura aqui para esse segundo retângulo, essa parte amarela superior do retângulo representa apenas ela minério de ferro. Então, de 3 bilhões de toneladas de minério metálico que é extraído todo ano, 2,5 bilhões são minério de ferro. Então, a quantidade de minério de ferro produzida é astronômica e muito maior do que a quantidade de calcário. E as pessoas descobriram que em minério de ferro também tem caverna. Cavernas com características diferentes das cavernas de calcário, mas não por isso menos importantes, sob o ponto de vista, por exemplo, biológico, mesmo geológico. Então, essa figura mostra uma das minas em Carajás, né? Carajás é a principal região produtora de minério de ferro no Brasil, uma das mais importantes do mundo, e é preciso, mesmo que as primeiras minas de Carajás foram abertas nos anos 1980, e aí elas vão mudando, vão expandindo. Né? Para a expansão de sobre novas áreas, mesmo que sejam minas relativamente antigas, é preciso fazer estudos espeleológicos. Então, aqui esses pontinhos laranja e vermelho mostram cavernas identificadas nas imediações de uma das cavas de Carajás, sendo que, segundo a regulamentação que é embasada lá no decreto de 2008, essas cavernas têm que ser classificadas de acordo com um critério que se chama grau de relevância. Nessa conta entra um monte de coisa, né? Se tem ou não tem bicho, troglóbio, por exemplo, que outro tipo de bicho tem, se tem o tamanho do salão, isso é feito numa base de comparação com cavernas da mesma região e da mesmo tipo de rocha, não, evidentemente. Vai se comparar uma caverna em minério de ferro com uma caverna em calcário. Bom, isso resulta numa classificação, são 3 graus de relevância, e aquelas classificadas como grau máximo de relevância não podem ser suprimidas, não podem ser destruídas.
E, além disso, existe um perímetro de proteção, uma área em torno da caverna que tem que ser mantida em condições que permitam a proteção da caverna. Então, não posso chegar com a mina a 2 metros da caverna e dizer que a caverna vai ser conservada. Então, isso muda, né, totalmente o planejamento que os engenheiros fazem e geólogos da expansão de uma mina como essa. Aqui é uma outra figura da região de Carajás. À esquerda, nós vemos essa área em verde, é a Floresta Nacional de Carajás. É uma unidade de conservação chamada de uso sustentável, onde minerar é permitido. Mas condições têm que ser observadas, entre elas aquelas de proteção de cavernas. Vocês podem ver que à direita da mancha verde tem uma área, em vermelho também, onde tem minério de ferro, em grande quantidade, e também tem caverna. Então, no mapa à direita, um pouco menor, uma outra área verde mostra uma outra unidade de conservação que foi criada ali em cima, um parque nacional. Em um parque nacional, eu não posso fazer mineração. As atividades são restritas, turismo, educação ambiental e etc. Então, esse parque se sobrepõe em parte à Floresta Nacional e abrange essa área chamada Serra da Bocaina, rica em minério de ferro, mas também rica em cavernas e que passou a ser protegida. Então, isso por conta dos dezenas, centenas de estudos e levantamentos sobre cavernas em Carajás. E, já para concluir, existe toda uma orientação prática e técnica sobre como fazer levantamentos e estudos de cavernas para fins de licenciamento ambiental. Então, esse é um outro guia, um livro editado pelo atual diretor do CETAV, Jossi, e pelo Luiz Beethoven Piló, que eu falei lá atrás, em 1990. Ele... Bom, eu já o conhecia há bastante tempo, assim como outros colegas aqui, mas é alguém que está no ramo também há muito tempo. E eles, então, organizaram, com a ajuda de vários outros autores, este outro guia que é específico, aquele que eu mostrei é de mineração, cavernas, karst e mineração. Esse aqui é sobre estudos espeleológicos para essa finalidade, aplicável a todo tipo de empreendimento, não apenas mineração. Disponível na internet. Bom, estou terminando. Esse é o velho rancho do Betari, faz algum tempo. Essas são as pessoas que circulavam, o Vando à direita, com a mochila grande era o Hugo, tenho mais notícia dele, o Cleiton, de barba preta. Quem não conhece, não espere a mesma aparência. Lá atrás a Eleonora, não lembro mais, não vejo mais quem daqui da distância. O Ilmo mencionou boias. Essa era uma corrida de um campeonato que foi feito, sei lá que ano, mas a questão era cada um encher a sua boia, dar o formato adequado, correr para o Rio Betari e ver quem chegava mais rápido no rancho, ou na altura do rancho, que era perto do rio. Salão Taqueupa, na Caverna Santana, né, um dos mais bem ornamentados e mais bonitos de todo o parque. Pessoal, obrigado pela atenção. A gente combinou de ter, se for o caso, alguma conversa, umas perguntas agora no final. Eu vou parar a apresentação, mas se precisar, eu projeto de novo, tá? Então, estamos abertos para a pergunta, né, Luiz? Claro. Alguém levantou a mão, né? Como é que funciona? Bom, eu levantei a mão aqui. Isso. Toca aí, Renato. Bom, primeiro, Luiz, muito obrigado pela sua explanação, foi excelente. Nossa, aqui muito engrandecedora. Eu fiquei com uma dúvida, que é mais uma curiosidade minha, né? Nós vimos anteriormente, não sei se foi com o Rejeito ou com o Bogiani, que as cavernas são cavidades naturais, é acessível ao homem, né?
E aí, quando você tem uma cavidade que não era acessível ao homem, mas ela estava lá, e a mineração descobriu ela, ela passa a ser considerada uma caverna e aí entra no processo de licenciamento, ou ela pode ser Exatamente. suprimida porque não era acessível? Não. O que entra em licenciamento é, no caso, a mina. Pode ser a estrada, a barragem, etc. Agora, se você tem um maciço rochoso, você fez todo o levantamento, mapeou as cavernas que você conseguiu entrar, aí a mina começou a funcionar, e aí aparece, entre aspas, você descobre outra caverna que não tinha conexão com a superfície. A lei vale da mesma forma, você tem que suspender a atividade de mineração naquele local, fazer o levantamento, e obter autorização, fazer a classificação de relevância e obter a autorização de supressão. Se você for autorizado a suprimir, você tem que atender a um conjunto de regras de compensação. Então, você vai destruir essa caverna, em compensação, você vai conservar duas outras na mesma região, mesmas características e etc. Então, isso de vez em quando acontece. Então, as empresas são obrigadas a comunicar esse achado, cercar a área, não pode trabalhar ali enquanto não for feito o estudo e a eventual autorização de supressão. Obrigado pela resposta. Muito bom. Eu tenho uma pergunta, Luiz. Sim. Em questão de pós-extração, né, o fim da mina, legalmente a mineradora precisa recuperar aquela área, né? Em termos gerais, o que seria essa recuperação? É simplesmente deixar o terreno bonitinho ou replantar uma mata exótica ou... Cada mina tem o seu plano de recuperação, que tem que ser feito sob medida para aquela mina e tem que ser aprovado pelo órgão ambiental. Então, vai ter uma solução para cada caso. E essa solução pode, eventualmente, ser fazer uma área de um parque. Não, a decisão que não é só da empresa, ela tem que ser negociada com os outros. E, muitas vezes, a recuperação com o restabelecimento de vegetação nativa. Não sei de onde você é, mas aqui para mim, né, em Iperó, perto de Sorocaba, tem um lugar que chama Floresta Nacional de Ipanema. Conheço. Que é uma floresta nacional. Eu falei da Floresta Nacional de Carajás, aqui em São Paulo tem uma Floresta Nacional de Ipanema, é uma área de agricultura, né, do Ministério da Agricultura, passou para o Ministério do Meio Ambiente, aí ao longo do tempo virou uma floresta nacional. Tem um pouco de tudo lá, tem plantio de exóticas, tem nativas, e tinha uma mina de calcário lá no meio, até onde eu sei, 100 cavernas. E essa mina, isso não sei quando, faz bastante tempo, queria se expandir, a empresa, a dona da mina, queria expandir a mina, fez um estudo de impacto ambiental, e, por fim, por ser dentro da Floresta Nacional, eles não aceitaram, não foi então concedida a licença, a mina teve que fechar e recuperar as áreas degradadas. Nesse caso, eles fizeram o que a gente chama de restauração ecológica, que é integrar a área no contexto do entorno mediante o plantio de vegetação nativa, e a área está lá hoje sob supervisão do ICMBio, que, no fim das contas, tem que tomar conta mesmo da Floresta Nacional. Então, cada caso vai ter uma solução que sempre precisa ser aprovada pelo órgão ambiental, tem que estar de acordo com as leis municipais de uso do solo, então depende, né? Você pode ter uma mina no meio de um mato, numa área agrícola, ou perto, ou mesmo dentro de uma cidade. Aí a solução vai ser caso a caso. Tá, achei que fosse algo padrão, assim, mas você deixou bem claro. Obrigado. E aí, o que mais? Boa noite, Ivo. Obrigado. Tão bom com teus colegas. Foi muito bacana mesmo. Cajamar foi um caso de solapamento por causa de uso da água do subsolo também, não? Você lembra desse caso? Lembro. Aí eu sei de conversa com pessoas que estudaram ou que são do ramo, nem fui na área, né? Nunca vi o buraco, o famoso buraco de Cajamar,
mas pelo que eu sei, né, li a respeito, na época foi por extração de água subterrânea, bombeamento. Então, se você faz bombeamento de água subterrânea em um terreno kárstico, lá no fundo, né, como você tem os vazios, né, o aquífero kárstico, ele é um aquífero muito poroso e permeável, com vazios, né, internos. A água ajuda na sustentação do teto. E tem lá um equilíbrio de forças que faz com que aquilo fique estável dentro de um certo período aí longo de anos. Se você interfere nesse equilíbrio bombeando a água, pode haver, que foi o que aconteceu lá, o colapso com reflexo na superfície. Tá. E lá, então, não tem, embora tenha ali algumas minas pequenas, pedreiras, né? O caso foi relacionado a bombeamento de água subterrânea para uso industrial, eu acho. Ok. Obrigado. Bom, tem todo o setor, né, de mineração, principalmente as empresas do setor de calcário e de minério de ferro, né, que são as que têm mais relação, aprenderam, né, às vezes com certa dificuldade, às vezes à base de conflitos, mas aprenderam a se relacionar, né, com o setor de proteção às cavernas. Mas o que ocorre é que, efetivamente, existe um procedimento legalmente estabelecido que permite, em certos casos, a supressão ou destruição de cavernas. A maior quantidade está no minério de ferro. A quem recorrer para saber da legalidade de um processo desses? Hoje em dia é muito difícil para acontecer um processo ilegal de mineração desse nível. Pode. Então, aí tem vários caminhos possíveis. Um deles, talvez mais fácil para espeleólogos, é procurar no SECAV, porque o SECAV ou diretamente tem que emitir essas autorizações de supressão, ou são os órgãos ambientais estaduais que têm essa prerrogativa. E se não tiver especificamente uma coisa que é a autorização de supressão de cavernas, mesmo que o restante for legal, né, a mina tem uma portaria de lava da Agência Nacional de Mineração, tem todas as outras licenças aplicáveis, para suprimir caverna, você tem que ter especificamente essa autorização para suprimir a caverna A, B, C, D e etc., cada uma com seu nome e localização, né, nome e endereço. Então, os órgãos ambientais são o primeiro lugar. Aí, em outros casos, como em outros eventuais suspeitas de descumprimento da legislação, pode ser o Ministério Público. Ok, obrigado. Luiz, eu tenho uma pergunta. É regra a recuperação ambiental pela empresa mineradora após o fim da mina, coisa assim? Ou, assim, o caso da Floresta de Ipanema, Nacional de Ipanema, é uma exceção? Por exemplo, é largado um negócio a céu aberto e abandonado e ninguém toma providência para haver o acerto de vegetação, etc, etc. É regra, tem vários casos de áreas onde a mineração terminou e que foram recuperadas, aí, não só de calcário, evidentemente, né, mas de várias outras substâncias minerais. E como é importante isso, né, cada uma tem a sua solução, e essa recuperação pode ter diversas formas e, vamos chamar assim, diversas aparências. Então, às vezes, você pode ainda ter a escavação ali, mas aquela área é considerada recuperada, porque atendeu aos requisitos que foram aplicáveis para aquele lugar, né? Muitas vezes em áreas urbanas, né, isso acontece. E pequenas minas em áreas urbanas, minas de areia, né, minas de argila, por exemplo, às vezes você nem sabe que no lugar
XYZ teve uma mina, né? Quem sabe que no Parque do Ibirapuera tinha extração de areia. Está muito ligado também ao porte da atividade, o tipo, né, de mineração. Você tem escavações de um volume imenso, como Minas de Ferro de Carajás ou Minas de Ferro em Minas Gerais, e você tem pequenas minas, né, ou minas de médio porte. Então, é uma variedade imensa. Mas, como regra geral, sim, tem uma recuperação. Você pode ter, em alguns casos, né, controvérsias ou divergências se aquela foi a melhor solução, se deixaram, sei lá, plantar eucalipto, devia ter outra coisa, ou se tem um processo erosivo ali, não devia ter, porque fizeram alguma coisa mal feita. Então, tem N situações. Mas, assim, como regra geral, é um procedimento que tem um fluxo bem estabelecido, né, e que funciona. Agora, quando você chega numa grande mina, como em Carajás, a rigor ninguém sabe o que vai ser feito. É o caso das grandes minas de ferro em Minas Gerais, que estão chegando ao final da vida útil. Então, tem limites para o que se pode fazer também em termos de recuperação. Essa aí da Fazenda Ipanema é pequena, né, para os padrões de várias minas metálicas. Certo, mas mesmo essas gigantes tem que ter, assim, né, como você falou, um plano, né, de manejo para o futuro, certo? Isso. Então, isso já está previsto, tal, esses Sim. caras são obrigados a cumprir com esse plano. Sim, a grande questão são obrigados a cumprir exatamente o quê, né? Porque você tem a obrigação formal, eu tenho que ter um plano, esse plano tem que ser aprovado, ok. Mas aí tem a questão do conteúdo. O que você vai fazer, o que é possível de ser feito, durante quanto tempo, como você garante que você vai ter recursos financeiros suficientes para isso. Não seria uma boa, por exemplo, durante o planejamento, a empresa já fazer separar o dinheiro já para se fazer essa recuperação? Eu sei que isso é utopia, né? Mas, sei lá. Isso não é obrigatório no Brasil, é obrigatório em vários lugares, e algumas empresas têm que fazer isso, principalmente quando tem ações em bolsa, porque é uma exigência dos órgãos reguladores, principalmente americanos. Então, você tem que ter uma contabilidade dizendo eu tenho tal passivo ambiental, além dos demais, e eu tenho que ter uma provisão para isso. Agora, legalmente, no Brasil, não tem. E também não acontece, mesmo assim com as melhores... Então, as grandes empresas que têm, por outros motivos, então, assim acontece. Mas só essas, em geral, são de grande porte, né? Certo, algo assim como a Vale, que tem ações em bolsa pelo mundo todo aí, que eles podem ser cobrados, sei lá, algo do tipo assim. Eles têm uma provisão financeira para cada mina. Quanto eles vão gastar para fechar cada uma das minas. Isso é atualizado, tem, se eu não me engano, 2 ciclos de atualização, um que é só financeiro, que é ano a ano, e outro que é mais amplo, que é a cada 5 anos. Não tenho certeza das datas, mas é procedimento nessas bases. Beleza, valeu. Professor Luiz, boa noite, Oi. sou a Vanessa de novo. Eu tenho uma questão que a sua aula foi muito esclarecedora. E eu, como sou de outra área, que sou de biologia, né? E eu sempre ficava me perguntando sobre o papel social dessas pesquisas de base, né? Pelo que me parece, são pesquisas de base. E você disse sobre a questão de escavação, né, de mineração e desabamento de, inclusive, rodovias.
E eu gostaria de saber mais se o senhor tem alguns outros exemplos, né? Eu sei que também temos turismo, né? Mas, assim, mais implicação social mais direta. Né? O senhor teria algum exemplo, outro exemplo? Obrigada. Bom, esse tipo de estudo, sempre que você tem um lugar onde haja o potencial de ocorrência de cavernas, você tem que fazer estudos prévios. Da mesma maneira que você tem que fazer estudos prévios sobre vegetação, sobre fauna, sempre que o porte e a localização do seu projeto for tais que exijam um estudo prévio desse tipo, principalmente um estudo de impacto ambiental. Então, você tem levantamento de cavernas para barragens, muitas barragens, por exemplo, em áreas de arenito, que também, né, pode ter caverna, e temos no Brasil algumas cavernas grandes e importantes em arenito, são feitos levantamentos antes do enchimento do reservatório, por exemplo. Em rodovias que atravessam regiões cársticas, esse mau exemplo que eu dei, extraído do jornal, certamente tem outros maus exemplos, mas também tem outros em que os levantamentos foram feitos de maneira satisfatória. Então, isso tem tudo, né, um resultado, uma repercussão social, que é a proteção de determinado recurso que é de interesse de todos, né, inclusive das gerações futuras. Então, desse ponto de vista, todos esses estudos, eles têm uma finalidade de proteção ambiental e de manutenção, inclusive, dos direitos e, em alguns casos, inclusive, dos meios de vida e dos modos e meios de vida das populações locais. Né? Em algumas dessas regiões cársticas, aí pode ser não cárstica, caverna não cárstica, mas, enfim, generalizando regiões cársticas, você tem populações rurais vulneráveis, diretamente dependentes dos recursos como água, por exemplo, que muitas vezes em regiões cársticas é encontrada só em cavernas, né? Então não é nada raro em alguma região dessa, o cara vai tirar água de beber em vez de ter uma nascente, como a gente teria aqui no Sudeste, na Mata Atlântica, por exemplo, tem dentro de uma gruta, e ele tem que ir lá buscar, instala uma bomba e etc. Então, se você protege o karst e a caverna, você protege as fontes de água dessas pessoas, a criação, animais usam essa água também. Então, essas coisas estão todas interrelacionadas, né? Os estudos mais biofísicos, como a gente chama, e suas repercussões sobre as pessoas, os benefícios que as pessoas obtêm do ambiente em que vivem, né? Aquilo que chamam de serviços ecossistêmicos. Mas aí passa a ser uma outra coisa. Mas, muito obrigada. Se quiser mais alguma coisa, fica à vontade para perguntar, tá bom? Obrigada. Então, algo mais? Algum comentário? Não precisa só fazer pergunta, né? Pode trazer alguma... Eu ia fazer um comentário para complementar o da Vanessa. Tem um caso recente até, que se não me engano foi o último parque nacional de fato publicado, né, implementado entre aspas, enfim, que foi o Parque Nacional da Gandarela, que existia um processo da Vale já em andamento de extração de ferro, né, de minério de ferro, e em paralelo começou-se a surgir a ideia do parque promovido pela própria população ali local, alegando nascentes, como o Rio da Velha, que irriga ali o BH, né? E isso, o resultado foi que isso se sobrepôs ao interesse da Vale. E o parque vamos dizer, foi publicado, né? No Diário Oficial, tudo. E a mina não, né? Não se estabeleceu, né? Então, ainda não se estabeleceu. Não se sabe se vai se estabelecer, mas existem
chances concretas da mina se estabeleceu. Então, ali houve uma negociação, da mesma maneira que em Carajás, né? Carajás eu mostrei aquela figura, e daí, do lado direito, tinha o novo Parque Nacional dos Campos Ferruginosos, acho que o nome é esse aí, que abrange a área de minério de ferro, né? De quantidade e qualidade adequada de minério de ferro. Mas eles chegaram a esse acordo, né? Então, a expansão, a mineração poderá prosseguir dentro da Floresta Nacional e essas áreas ficariam vedadas para a mineração. No Gandarela, foi um acordo parecido para delimitar o parque. Então, o parque está numa parte mais alta do relevo, abrangendo as áreas de recarga do aquífero, porque você tem razão, é muito importante em termos de fornecimento de água, né? Está nas nascentes do Rio das Velhas, mas tem toda uma parte um pouco mais para baixo da encosta, em que a empresa ainda pretende abrir uma nova mina. Lá ela tem um conjunto de minas em operação, algumas abrem e fecham temporariamente, depois retomam, mas na região, né, tem algumas que estão bem próximas da exaustão. Então, o fechamento de outras minas poderá ser um gatilho para que essa venha a ser aprovada. Naturalmente, não há garantia, né, nem mesmo essa negociação e a constituição do parque são uma garantia de que uma mina que uma licença vai ser concedida, mas esse é o caminho que tentaram montar para que venha a ser viabilizado em algum momento. Mas, de qualquer forma, tem uma reserva, tem uma parte da área que tem minério de ferro e que, sendo parque, não vai poder ser minerado. Entendi. Então, o parque ficou meio que fora dessa parte área, fora, né? parte dentro, né? Tá. Ou ali perto, então uma área que é importante para a conservação, eu falei recarga de aquífero, mas tem também campos rupestres, tem vegetação nativa, né? E parte, já não sei te dizer quanto, né, tem de sobreposição, mas parte em áreas que seriam de interesse para a mineração. Legal. Mais alguma história, ideia, conversa? Professor, Pode falar. boa noite. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar aí esse longo trabalho de vocês, né, cara, que aí começou lá atrás como uma diversão a princípio, depois ganhou esse vulto, né, tão importante e tão fundamental para que se leve em consideração, né, esse presente que Deus nos deu, né, que são essas maravilhas que são as nossas cavernas. Mas não tem como a gente deixar, né, já que a gente está falando, né, para fins comerciais e os conflitos entre caverna e mineração, né, não tem como a gente deixar passar aí a parte do que aconteceu em Mariana e Brumadinho, né? Então, diante daquele desastre, depois noticiou que existem diversas barragens como aquelas e muitas delas já desativadas e que são verdadeiras bombas relógios, né? E praticamente já não se fala mais, né? O que aconteceu em Mariana, bateram o martelo que foi um desastre ambiental, então não se fala mais nisso, as famílias que perderam tudo, tiveram grandes prejuízos, tanto ambientais como econômicos, não se fala mais nisso. Brumadinho até não conseguiram categorizar como desastre ambiental, e aí hoje a Vale está lá se explicando e tentando compensar o que é incompensável, que são as vidas humanas que foram perdidas ali. A pergunta que eu deixo aqui para o senhor, vamos trazer aqui para a nossa triste realidade, Brasil. Tudo regulamentado, tudo muito bonito, estudado, vocês investindo horas e horas de sono, dedicação, pô, coisa linda. Mas existiria assim, algum órgão internacional que nós pudéssemos recorrer para esse tipo de desastre, a fim de causar uma comoção e realmente fazer com que as pessoas que negligenciaram os devidos cuidados, negligenciaram todo o conhecimento, uma forma de pressioná-los a fins de realmente fazer com que eles arquem com cada um na sua esfera com a devida responsabilidade dos danos causados? Existe algum, no seu conhecimento, existe algum órgão internacional
que pudesse apoiar as pessoas, né, vítimas de tanta coisa ruim que aconteceu na vida deles? Estou citando aí no caso Brumadinho. Obrigado. No caso de Mariana, existem, não sei te dizer exatamente, né, se são ações formais, mas, enfim, o que existiria de órgão de escala internacional que poderia ter alguma influência sobre os processos reparatórios, principalmente aqueles de compensação relativos a perdas humanas, seriam a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Internacional de Justiça. Além disso, existe, os jornais, né, dão notícias de vez em quando, uma tentativa de uma ação judicial em Londres contra uma das empresas atuantes em Mariana, que é a BHP. Isso tem idas e vindas, não sei, que difícil dizer prever que fim vai levar. Então, em termos formais, né, os caminhos são principalmente esses. Agora, em termos de vias de ação, divulgação, continuam, né, tendo muitas demandas internacionais e pressão sobre as empresas para verificar a segurança das suas instalações. Então, especificamente sobre barragens de rejeito, um dos órgãos da ONU, que é o Programa Nacional PNUMA, né, o Programa Nacional, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, junto com uma associação de grandes empresas de mineração e mais uma associação de investidores, produziram mais um desses documentos orientadores, que é uma norma técnica para gerenciamento de rejeitos em mineração, que procura mudar de maneira bem fundamental a forma como as empresas tratam ou vêm tratando esse assunto. E algumas empresas estão procurando se enquadrar nessa nova norma, que é uma norma internacional, não é obrigatória por conta da lei, mas tem pressão, por exemplo, de fundos de investimento para que as empresas tratem melhor desses riscos. Então, são esses os mecanismos de pressão que existem, e os que existem eles já foram usados, ou estão sendo usados, né? Acho que não tem nada que não tenha sido explorado ou tentado. Ok, obrigado, professor. Bom, o que mais? Uma curiosidade, Luiz. A exploração do calcário gera muito rejeito? A princípio, nenhum. Se for calcário usado não para cimento, mas para brita, né, de construção civil, em alguns casos tem o que esse pessoal aí chama finos, que é uma espécie de areia, né? Areia fina, que às vezes eles não têm uma utilização, um mercado local para isso, mas isso pode ser calcário, mas pode ser granito também. Então, fica lá empilhado. Mas não tem nada a ver, diferente dos rejeitos das minerações metálicas, né? E também em quantidades bem menores. Perfeito. Não sei se você se lembra, quando a gente ia para o Betari, a gente passava ali em Sorocaba, se eu não me engano, e acho que tinha uma fábrica de cimento ali, né? E aquela região todinha, o entorno ali, vivia empoeirado. Aquilo é proveniente da fabricação de cimento mesmo, né? Isso mudou, pelo menos as fábricas de cimento que eu conheço nos últimos anos, aí já faz um tempo que eu não vou em nenhuma, mas alguns anos para trás, não tem mais aquela poeira branca que tinha mesmo no entorno de todas as fábricas de cimento, as árvores, né, com a poeira em cima das folhas. O que tinha lá no caminho eram muitos desses fornos de cal, fornos quase que artesanais,
E aí é outro tipo de controle ou de dificuldade de controle, né? Hoje em dia as fábricas de cimento têm sistemas que retiram 99,9% da poeira, emitem outros poluentes, mas poeira bem pouco. Beleza. Agora, a eu lembrei. fabricação em pequena escala de cal É, já é outra história, né? eu lembro que de Apiaí até Iporanga, a gente ia encontrando aqueles fornos de calcinação de calcário, né? Não, era de Guapiara até Apiaí. Guapiara, é isso. Faz tempo que eu não A passo por beira da lá, não sei estrada se... ali, né? Isso. Eu não sei como tá, faz muito tempo que eu não passo por lá. Pois é, passavam pela estrada aqueles caminhões imensos carregados, né? Isso mesmo, bem lembrado. Beleza. Bom, sei lá, se tiver mais alguma questão, estou por aqui, mas se não, acho que a gente completou. Beleza, Luiz. Fica à vontade. É isso aí. Obrigado, viu, Luiz? Obrigado a todo mundo mais uma vez. Então tá bom, eu que agradeço, foi uma conversa legal e espero que primeiro que o céu continue, como a gente dizia, não, com a chama acesa e bem ativo, e se tiver algum outro evento desses, avisem. Então, Luiz, eu vou fazer um convite aí para você voltar a ser sócio do Céu. A gente faz... Eu não vou mais em caverna, faz tempo que eu não vou em caverna. Não, mas, cara, você sempre ajuda, acha um jeito de ajudar de outra forma, né? Por exemplo, o Cleiton voltou, o Léo voltou, o Pizza voltou, o Oswaldo, que é o número 1, Sim. voltou a ser sócio do Céu. Mas, gente, o céu tinha estudante, o cara era recém-formado, basicamente. Então, esse curso aqui, um dos motivos dele acontecer é justamente chamar essa turminha que está entrando na USP hoje. Entendeu? Tem que ser mesmo. É isso mesmo, sabe? E está dando muito resultado. O pessoal já me procurou querendo entrar para o Céu, entendeu? Assim, aqui está sendo dado uma visão do que realmente é o Céu. Não é um clube só de excursionismo, né? É um clube de sabedoria e de divulgação científica, né? Sempre foi. Porque muita gente, né, Com já certeza. mudou, inclusive, a visão de vida dele devido ao clube, né? A convivência com o pessoal, a convivência lá no rancho. Eu, por exemplo, fui um cara que aconteceu isso, né? Eu passei de um caipirão, você lembra? Um caipirão. É sério, é sério. E lá no interior, não tinha visão de nada, né? Então, realmente muda as pessoas. Agora, está aí o convite. Se associa aí, sabe? E contribui. Assim como você está contribuindo agora, de uma forma assim brilhante, né? Que Tá realmente bom. tua aula é fantástica. É isso aí. Então, tá bom. Então, bom, obrigado para todo mundo e espero poder vê-los, pelo menos alguns de vocês, né, pessoalmente, daqui a alguns meses. A gente tem planos aí, planos para alguns acontecimentos lá no CPUSP, né, relativos a trilhas de longa distância, etc. E vai ter muita coisa sobre o céu, exposições, etc, etc. É só a pandemia nos permitir. Então, tá bom. Tchau. Tchau, obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Um grande abraço. Abraço. Tchau, obrigada a todos. Parabéns. Obrigado.